Oi, gente, boa noite. Começar a fazer o 100. Hoje nós estamos no capítulo 5, a dinâmica do ego. Então vamos lá. Boa noite a todos. A dinâmica do ego. Ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. E já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo, pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver a lei, já que fizeste com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. O que é a cura, senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões, a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. Estas também aprendendo que os seus defeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. Por isso foi aqui. Reconhecer que aqui opera em um vácuo e o que não conduz a nada não aconteceu. Se a realidade é reconhecida pela sua extensão, o que não conduz a nada não poderia ser real. Não tenhas medo, portanto, de olhar para o medo, pois ele não pode ser visto. A claridade e olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipá-la. Vamos começar esse próprio, como o próprio termo não significa nada. Contém a própria contradição de termos que faz com que ele seja. Implica o poder de fazer alguma coisa, e toda a falácia da separação está na crença segundo a qual o ego tem o poder de fazer qualquer coisa. O ego é amedrontador para ti, porque acreditas nisso. No entanto, a verdade é muito simples. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Por isso que nós temos que falar tudo em nome de Deus. Pode ver que até padre, quando ele vai dar fazer algum tipo de pronunciamento que precisa de ação, ele fala em nome de Deus Pai, com a permissão de Deus Pai. Ele é onipotente, onipresente. Sim. Quando olhamos para o ego, portanto, não estamos considerando dinâmica alguma, mas delusões. Podes seguramente examinar um sistema de delusões sem medo, porque ele não pode ter quaisquer efeitos. Deixa eu anotar uma coisa aqui. Porque ele não pode ter quaisquer efeitos se a sua fonte não é real. O medo vem a ser mais obviamente inadequado se reconheces qual é a meta do ego, que é tão claramente sem sentido que qualquer esforço a seu favor necessariamente é gasto à toa. A meta do ego é explicitamente a autonomia egótica. Desde o início, portanto, o seu propósito é ser separado, suficiente em si mesmo, independente de qualquer símbolo da separação. Toda ideia tem um propósito, o seu propósito é sempre o resultado natural do que ela é. Tudo o que brota do ego é resultado natural da sua crença central, e o modo de desfazer esses resultados está simplesmente em reconhecer que a sua fonte não é natural, estando em desacordo com a tua verdadeira natureza. Eu disse anteriormente que exercer uma vontade contrária a Deus, a de Deus, é apenas a projeção de um desejo e não a disposição real da vontade. A sua vontade é uma só, porque a extensão da sua vontade não pode deixar de ser como ela mesma. O conflito real que tu vivencias, então, se dá entre os vãos
desejos do ego e a vontade de Deus que tu compartilhas. É possível que esse conflito seja real? Tu tens a independência da criação, mas não a tua autonomia. Toda a tua função criativa está em tua completa dependência de Deus e compartilha a sua própria função contigo, através da disposição da sua vontade para compartilhá-la. Ele vem a ser tão dependente de ti quanto tu és dependente dele. Não atribuas a arrogância do ego àquele cuja vontade não é ser independente de ti. Ele te inclui na sua autonomia. És capaz de acreditar que a autonomia tem significado a parte dele? A crença na autonomia do ego está te custando o conhecimento da tua dependência de Deus, no qual está a tua liberdade. O ego vê toda a dependência como uma ameaça e distorceu até mesmo a tua saudade de Deus em um meio de se estabelecer. Mas não te deixes enganar. Ai, me perdi. Mas não te deixes enganar pela sua interpretação do teu conflito. O ego sempre ataca em nome da separação. Acreditando que tem poder para fazer isso, não faz nenhuma outra coisa, porque a sua meta de autonomia não é nenhuma outra coisa. O ego é totalmente confuso acerca da realidade, mas não perde de vista a meta que tem. Ele é muito mais vigilante do que tu, porque está perfeitamente certo do seu propósito. Tu estás confuso porque não reconheces o teu. Tens que reconhecer que a última coisa que o ego deseja que tu te des conta é que tens medo dele. Pois se o ego pudesse fazer surgir medo, isso diminuiria a tua independência e enfraqueceria o teu poder. No entanto, a única justificativa para a tua aliança é que ele pode te dar poder. As pessoas egóicas, elas acham que elas têm poder, que elas podem tudo. Sou poderoso, sou poderosa, sou respeitada. Não é nada disso. Pois, se o ego pudesse surgir do medo, isso diminuiria a tua independência e enfraqueceria o teu poder. No entanto, a sua única justificativa para a tua aliança é que ele pode te dar poder. Sem essa crença, tu não escutarias em absoluto. Como é possível, então, que a sua existência continue a reconhecer que, ao aceitá-lo, estás te fazendo pequeno e te privando do poder? O ego pode fazer, de fato, permite que tu consideres arrogante. Gente, a maioria das pessoas arrogantes, elas são muito egóicas. Descrente, frívolo, distante, emocionalmente superficial, rude, alienado e até mesmo desesperado, mas não realmente medroso. Minimizar o medo, é mesmo, gente, porque as pessoas que geralmente humilham, elas estão te humilhando porque elas se reconhecem em quem elas estão humilhando. A única forma que elas têm de se achar maiores ou melhores é humilhando o outro, que é o ego. Como pode ele pregar? Ah, não, desculpa. Minimizar o medo, mas não desfazê-lo, é o esforço constante do ego. É, na verdade, uma tática na qual ele, de fato, é muito engenhoso. Como pode ele pregar a separação sem mantê-la através do medo? E tu escutarias se reconheces que é isso o que ele está fazendo? O teu reconhecimento de que qualquer coisa que pareça estar te separando de Deus é apenas medo. Seja qual for a forma que assuma, independentemente de como é queira que tu o vivencias, é, portanto, a ameaça básica do ego. O seu sonho de autonomia é balançado em seus fundamentos com essa consciência. Pois, embora possas conviver com uma ideia falsa de independência, não vais aceitar o custo do medo se o reconheceres. Entretanto, esse é o custo, e o ego não pode minimizar. Se não vês o amor, não estás vendo a ti mesmo. E tens que ter medo da irrealidade, porque negaste a ti mesmo. Acreditando que tivesse sucesso ao agredir a verdade, estás acreditando no ataque
que o ataque tem poder. Muito simplesmente, então vieste a ter medo de ti mesmo. E ninguém pode achar aquilo que acredita que irá destruir. Então, quando a gente tem medo de nós mesmos, quando nós negamos a nós mesmos, para pensar. E ninguém quer achar aquilo que acredita que iria destruí-lo. Acreditando que o ataque tem poder, muito simplesmente então vieste a ter medo de ti mesmo. E ninguém quer achar aquilo que acredita que iria destruí-lo. Se a meta de autonomia do ego pudesse ser realizada, o propósito de Deus poderia ser derrotado, e isso é impossível. Só aprendendo que o medo pode finalmente aprender a distinguir o possível do impossível e o falso do verdadeiro. De acordo com o ensinamento do ego, a sua meta pode ser realizada e o propósito de Deus não. De acordo com o ensinamento do Espírito Santo, só o propósito de Deus pode ser realizado e já está realizado. Deus é tão dependente de ti quanto tu dependes dele, porque a sua autonomia abrange a tua e é, portanto, incompleta sem ela. Tu só podes estabelecer a tua autonomia identificando-te com ele e cumprindo a tua função, assim como ela existe na verdade. O ego acredita que realizar a sua meta é felicidade, mas te é dado conhecer que a função de Deus é a tua e que a felicidade não pode ser achada a parte da vontade conjunta de ambos. Reconhece apenas que a meta do ego, que tens perseguido tão diligentemente, te trouxe apenas medo e passa a ser difícil afirmar que medo é felicidade. Sustentado pelo medo, isso é o que o ego quer que acredites. No entanto, o Filho de Deus não é insano e não pode acreditar nisso. Deixa que ele apenas reconheça isso e não irá aceitar. Pois só insano escolheria o medo em lugar do amor, e só insano poderia acreditar que se pode ganhar o amor através do ataque. Mas o sãos reconhece que só o ataque poderia induzir medo, do qual o amor de Deus os protege completamente. O ego analisa, o Espírito Santo aceita. O ego analisa, o Espírito Santo aceita. A apreciação da integridade vem somente através da aceitação, pois analisar significa quebrar ou separar. A tentativa de compreender a totalidade quebrando-a é claramente a abordagem contraditória de todas as coisas, que é característica do ego. O ego aceita que o poder, a compreensão e a verdade estão na separação, e para restabelecer essa crença, ele tem que atacar. Sem a consciência de que essa crença não pode ser estabelecida e obcecado com a convicção de que a separação é a salvação, o ego ataca tudo aquilo que percebe, quebrando tudo em pequenas partes desconectadas, sem relações significativas entre si e, portanto, sem significado. O ego sempre substituirá o significado pelo caos, pois a separação é salvação, a harmonia é ameaça. As interpretações do ego das leis da percepção são e têm que ser exatamente o oposto da interpretação do Espírito Santo. O ego focaliza o erro e não vê a verdade. Ele faz com que todo equívoco que percebe seja real e com o raciocínio circular, que lhe é característico, conclui que, devido ao equívoco, oi, Night, a verdade Oi, boa noite. não pode deixar de ser sem significado. O próximo passo, então, é óbvio. Se a verdade consiste, não tem significado. A inconsistência tem que ser verdadeira, mantendo o erro em mente de forma clara e protegendo aquilo que tornou real. O ego procede ao próximo passo do seu sistema de pensamento. O erro é real e a verdade é erro. Quer ler, Night? Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu apagar a TV aqui. Você tá bem? Eu tô Covid. Hã? Covid. Você, Desde sexta-feira que eu descobri. você tá com Covid? Ó, você Eita! lembra que eu falei que ia fazer escaldapé? Sim. Aí eu fui no posto de saúde para tomar um expectorante e aí detectou Covid. Mas você chegou a fazer o escaldapé?
Fiz. Faça mais vezes. Tá, Faça, faça hoje. vou fazer. Menina, e de onde que você pegou isso? Ah, pode ser no transporte público, no hospital que eu levei minha prima passando mal. Ela também E estava com Covid? então ela testou também, porque aí nós pegamos no hospital, né? Eu não sei Ela se também pegou, deu positivo? deu, ela estava internada por outro motivo, nós levamos na emergência, mas estava lotado o Beneficência Portuguesa, né? Eu não sei se pegamos ali ou do caseiro que estava super gripado, eu não sei. Enfim, eu tô com Covid. Mas está assim grave, está sentindo, está tendo alguma reação? Eu tô com dor nas costas, mas estou tomando expectorante, estou tomando medicamento, não tive febre. Ô, Night, por favor, continua fazendo o escaldapé, tá? Tá legal, pode deixar Para ele comigo. puxando toda essa friagem, toda essa moléstia. Poxa, depois me manda teu nome completo, data de nascimento, endereço que eu ponho no Reiki, tá? É, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque vocês viram, tá vindo aí um outro surto aí. A gente já estava até comentando, né? HPMV, alguma coisa assim. E também ela começa que nem com uma falta de ar, uma dor nas costas. É, a China parece que já está totalmente já com isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes até já é essa doença e ainda estão falando que é Covid, porque ela deve ser muito similar. Ou pode até ser. Ah, mas o kit que eles fazem para COVID, ele é específico para COVID, você entendeu? Meu Deus, tô bege, Night. É, Gente, logo, logo vem carnaval, temos que tomar cuidado. aí, vamos nessa. Mas depois você me manda seu endereço, nome completo, data de nascimento. Me escreve lá no WhatsApp que eu vou pôr no grupo do Reiki, tá? Tá legal, valeu. Consigo programar porque eu te conheço, mas as outras pessoas nem todas, então, Uhum, tá? Mas vai ficar tá bem. bom. É caminha, é Ah, repouso, bastante líquido, suquinho, frutas e já já vai estar bem. com certeza. Daqui uns dias aí já tô sassaricando. Mas se Deus quiser. Então vamos lá. Consegue ler? É o quinto, 15º, né? Isso. O ego não faz qualquer tentativa de compreender isso, e isso é claramente incompreensível, mas de fato faz todas as tentativas para demonstrá-lo, e o faz constantemente. Analisando para atacar o série, peraí, O o significado. significado, o ego tem sucesso, mas em não vê-lo, ficando com uma série de percepções fragmentadas que ele umifica a favor de si mesmo. Isso vem a ser, então, o universo que ele percebe. E é esse universo que, por sua vez, vem a ser a sua demonstração da sua própria realidade. Não subestimes o apelo das demonstrações do ego para aqueles que querem escutar. A percepção seletiva escolhe cuidadosamente as suas testemunhas, e as suas testemunhas são consistentes. O processo a favor da insanidade é forte para o insano, pois o raciocínio termina com seu começo, e nenhum sistema de pensamento transcende a própria fonte. Entretanto, um raciocínio sem significado nada pode demonstrar, e aqueles a quem ele convence não podem deixar de estar iludidos. É possível o ego ensinar verdadeiramente quando não vê a verdade? É possível ele perceber aquilo que tem negado? As suas testemunhas, de fato, comprovam a sua negação, mas não o que foi negado. O ego olha diretamente para o pai e, desculpe, não o vê, pois tem negado a seu filho. Vai lá, Tati. Tu queres lembrar-te do Pai. Tu queres lembrar-te do Pai? Aceita seu filho e te lembrarás dele. Nada pode demonstrar que o Filho de Deus
não é digno, pois nada pode provar que uma maneira é verdadeira. O que vês do Filho de Deus através dos olhos do ego é uma demonstração de que seu filho não existe. No entanto, onde está o filho, o pai não pode deixar de estar. Aceita que Deus não nega e a sua verdade será demonstrada. As testemunhas de Deus estão na sua luz e contemplam o que ele criou. O seu silêncio é um sinal que elas contemplam o Filho de Deus e na presença de Cristo nada precisam demonstrar, pois Cristo lhes fala de si mesmo e do seu Pai. Elas estão silenciosas, porque Cristo lhes fala, e não as suas palavras que proferem. Todo irmão que tu encontras vem a ser uma testemunha de Cristo, ou do ego, dependendo do que percebes nele. Todo mundo te convence daquilo que queres perceber da realidade no reino em favor do qual escolheste a tua vigilância. Tudo que percebes é verdadeiro. Tudo que percebes é uma testemunha do sistema de pensamento que queres que seja verdadeiro. Todo irmão tem o poder de libertar-te se escolheres ser livre. Tu não podes aceitar um falso testemunho dele, a não ser que tenhas evocado falsos testemunhos contra ele. Se ele não te fala de Cristo, não lhe falaste de Cristo. Tu ouves apenas a tua própria voz. E se Cristo fala através de ti, tu o ouvirás. Tá bom, hoje foi bem longo. Ah, Uau, tá bom. fiquei boba agora de ver. Eu preciso colocar lá qual que nós vamos fazer. Se os 21 dias do Miguel ou aqueles 60 dias de trabalho espiritual, e que eu preciso pegar aqui no outro computador. Poxa vida, Nath, sinto muito, viu? Mas para mim foi até uma surpresa quando você me falou. Sexta-feira eu fui na UBS porque eu não dormi direito, eu tava tossindo muito, né? Aí eu falei, vou no UBS, porque a Cruz Azul é lá perto do meu serviço. Até pegar trânsito, tudo, eu falei, logística, aqui perto. Aí fui lá, testou para influenza e Covid, aí deu Covid. Aí tô aqui. Só que tá doendo as costas agora, né? Acho que tá expectorando. Nath, tem Vicky Vaporub em casa? Tenho. Passa nas costas. Tem alguém para passar nas costas? Tem meu filho. Então passa. Passa nas Uhum. costas e assim. E passa também na sola dos pés. Ah, tá. Sola dos pés, tá? Por quê? Para poder aquecer. E aí, tanto na sola dos pés, como em cima aqui do peito do pé, tá? Nós também temos os nossos brônquios. Então, aqui embaixo nós temos o pulmão. E aqui em cima os brônquios, toda essa região. Então, opa, peraí, deixa eu só ligar aqui o computador. Então, o que, que você vai fazer? Você vai passar o. Opa, passe o Vic Vaporub, toma teu banho, cuidado com friagem para não tomar recaída. Faz o teu escaldapé, enxugou o pé. Oh, mas essa câmera tá de brincadeira comigo, viu? Enxuga bem o pé, passa o Vic Vaporub tanto no peito do pé como na sola e cama. Cama. Então, aquele dia que eu fiz escaldapé, eu suei muito, muito mesmo, É isso mesmo, é certo? a intenção. Por quê? Para poder expurgar tudo. Mas soa de ter que trocar pijama muitas vezes. Foi. Aí eu fiquei preocupada, eu fui no OBS. Tem problema, mas pelo menos já descobriu. Mas faça de novo. Por quê, gente? Porque é assim, olha, gripe, resfriado, dor, é tudo invasão de vento, frio, Eu tomei muita friagem no hospital. Eu fui de camisetinha e lá no pronto-socorro, na sexta-feira retrasada, estava 16 graus. Eu falei assim, eu vou me fuder nesse hospital, dito e feito. Baixou a imunidade, aí acabou. Mas, gente, a gripe, resfriado, dores, tudo se dá por conta de invasão de vento e de frio.
E aí, como que a gente puxa tudo isso? Através do escaldapé. Aí, então, por favor, Nath, continua fazendo o seu escaldapé. Não para, não, Uhum. tá? Tá legal. Você vai ter grandes melhoras, pode ter certeza disso. Ah, eu acredito mesmo. Muito líquido, Eu tá? tô, tô- Manda eu saudade tô me alimentando muito bem, assim, eu não tô muito caída porque eu tô me alimentando bem, eu falo assim, morrer de fome eu não morro. Não, não. É engraçado, né? A gente nem começou o trabalho. Eu também esse final de semana não passei bem, não, viu? Hum, Mas é coisa que acontece, é, né? Peraí, fica hum, aí. Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã.